Fala pessoal, tudo em ordem? Mais um conteúdo aqui para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, né? O que fazer diante das oportunidades de empreender? Você já se deparou diante de uma situação dessa? Você já teve uma oportunidade, apareceu aquela ideia, apareceu aquela sociedade e você não sabia o que fazer? E muitas vezes você abandonou isso e deixou para depois e as coisas, o tempo passou e você não avançou e aí você perdeu de fato aquela oportunidade? É desse assunto que a gente vai falar aqui hoje. É disso que a gente vai estar aqui debatendo hoje no nosso Papo de Empreender, como mudar isso no nosso dia a dia. As oportunidades elas vão aparecer, elas vão estar ali no dia a dia e você na verdade precisa mudar esse seu mindset. Você não pode se paralisar, você não pode ficar ali parado sem fazer o próximo passo. Então fica ligado com a gente que é disso que a gente vai estar falando e eu tenho certeza que vai te agregar muito valor. A gente vai colocar aqui um passo a passo para você tentar modificar isso no seu dia a dia, porque as oportunidades vão aparecer e eu tenho certeza disso. Vamos lá então, olha só, primeiro a gente vai debater aqui a questão de oportunidade. Vamos deixar claro aqui o que são oportunidades, né? Oportunidades são aquelas ideias que você tem. Muitas vezes você acorda de manhã, está no banheiro, tomando um banho, está caminhando e vem aquela ideia. Poxa, se eu fizesse tal coisa? Isso é uma oportunidade. Outra situação é, poxa, vem alguém, você conhece um amigo, tem uma pessoa que entende o que você faz e fala, pô, você não quer ser meu sócio? Isso também é uma outra oportunidade. Certo? Outra questão é você assumir um negócio já existente. Tem uma pessoa que ela não está mais interessada naquele negócio, ela quer passar o ponto e ela te comunica que quer que você pense naquela oportunidade de você assumir o negócio. Isso também é uma outra oportunidade. E uma outra questão é você investir numa determinada empresa, uma empresa geralmente que está nascendo, não é aquele cenário de ações que você já compra ações de uma empresa já consolidada. Não, a gente está falando de investimento, você aporta um dinheiro para desenvolver um determinado negócio. A gente está falando basicamente de startups. Isso também é uma outra oportunidade muito legal, muito interessante, que você pode já ter tido e não ter percebido que era um grande negócio. Então a gente vai falar sobre esses assuntos, sobre esses aspectos aqui hoje, para você tentar melhorar e avançar mais nisso e ter melhores negócios, ter melhores resultados. E não ficar do jeito que você está hoje, numa inércia total, perdendo as oportunidades, tá certo? Claro que não é fácil, a gente sempre sabe disso, eu sempre coloco aqui para vocês que não é fácil todo esse cenário, mas a gente precisa se aprofundar. Tudo na vida que é no começo não é fácil, né? O seu primeiro dia de emprego, eu tenho certeza que não foi fácil. A primeira semana não foi fácil. Você ficou exausto, você ficou cansado. O primeiro dia de aula, os primeiros dias de aula também foram intensos, também não foi fácil. Aquele primeiro dia que você foi aprender a andar de bicicleta, muito difícil. Então todos os cenários que nós nos envolvemos vai ser difícil no começo, pela falta primeiro de conhecimento, depois por falta de habilidade e depois por falta de competência mesmo, porque a gente não está acostumado a fazer aquilo. Mas se a gente se aprofundar, se a gente começar a exercitar, pode ter certeza que você vai entender o que tem que ser feito. Você vai entender como tem que ser feito, que é o principal, como que você tem que agir diante de uma oportunidade e não como você está fazendo hoje, se recuando e não aproveitando a onda que está vindo para você. Você tem que aprender a surfar essa onda da oportunidade, mesmo que lá na frente, no final da onda, você decida não entrar mais nessa onda. É isso que você tem que fazer, você tem que surfar a onda da oportunidade, você tem que aprender a entender essa onda, primeiramente, para você poder surfar melhor. Tá certo? E aí as coisas vão se tornando cada vez mais fáceis. Foi assim comigo no início, eu tinha muita dificuldade de entender oportunidades. Hoje alguém chega para mim, apresenta uma oportunidade, ou eu mesmo tenho uma oportunidade, eu vou lá e vou testar. Eu vou lá e vou me informar mais sobre aquilo para poder depois tomar decisões. Tá certo? É isso que eu estou querendo passar aqui para você. Você aprender a surfar essa onda. E no começo, obviamente, que não é fácil. Mas antes de mais nada, né, você já se deparou diante de oportunidades. O que você fez? Você abriu a porta da oportunidade? Não. Você muitas vezes, eu garanto para você que talvez 100% das vezes, você deixou essa porta fechada. Você nem abriu essa porta, que é o pior de tudo, tá certo? Você não procurou entender o que tem por trás daquela porta. E é isso que eu quero mudar aqui com você. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir essa porta. Você teve uma oportunidade, você teve uma ideia, você teve uma oportunidade de sociedade, abra a porta, verifique o que tem por trás daquilo, entenda o que tem que ser feito com aquela ideia, entenda o que tem que ser feito naquela sociedade, procure entender qual é a oportunidade, procure entender o tamanho do mercado, o tamanho do objetivo, aonde que essa empresa vai chegar, aonde que essa ideia pode chegar. É isso que eu estou falando para você. Esse é o primeiro passo. Porque à medida que a gente faz isso, a gente vai criando mais segurança para dar o segundo passo, para dar o terceiro. Agora me diz uma coisa, quantas vezes você se arrependeu daquilo que você nem tentou fazer? Eu garanto para você que 100% das vezes. Né? Pelo menos eu sou assim.
Eu me arrependo das coisas que eu não faço, das coisas que eu não tento fazer. E olha que tem muita coisa que eu não tentei fazer que eu me arrependo profundamente hoje. Mas profundamente. Então a gente tem que inverter isso. Eu tenho que pelo menos tentar, eu tenho que pelo menos conhecer, eu tenho que pelo menos abrir essa porta para entender o que precisa ser feito, aonde se pode chegar. Okay? Então é essa lógica que a gente tem que mudar. Apareceu a oportunidade, vai lá, conhece, entende, verifica, surfa essa onda, aproveita essa onda, porque é a hora de você abrir a porta. A gente quer dar um passo maior, a gente quer estar lá na frente já, né? A gente quer estar lá 20 anos para frente. Cara, a gente tem que entender que o primeiro passo é você abrir a porta, é entender, é conhecer, é ouvir o outro, é entender o cenário da ideia, é entender o mercado da ideia. Certo? Isso é muito importante porque isso vai te trazer mais segurança. E é isso que a gente tem que fazer. Olha só, vou te apresentar aqui 3 casos de ideias que eu tive e vou te apresentar um caso de situação de me apropriar de uma empresa, no qual não deu certo e eu me arrependo profundamente. Eu morava num determinado local e eu tive 3 ideias nesse mesmo bairro. 3 ideias. Olha só, a primeira ideia eu tive, sensacional, não tinha ali no ambiente, cara, vou abrir, vou não sei o que, fiquei pensando, blá, 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 um monte de coisa. Chegou ao ponto que eu não fiz. Eu não dei o próximo passo. Eu só passava no local e ficava, ideia legal, ideia legal, ideia legal. E não dava o próximo passo, não abria a porta. E aí foi alguém lá e fez. Frustração total. Aí tive uma segunda ideia, no mesmo bairro, no mesmo ambiente onde eu morava. A mesma coisa, ideia boa, ideia isso, ideia aquilo, eu não contei pra ninguém, aquela situação, né, de que alguém vai copiar a minha ideia. O que aconteceu? Não fiz, alguém foi lá e fez. Situação já triste, já muito triste. Tive uma terceira ideia, essa ideia não era tão boa assim, mas era uma terceira ideia que também não tinha no ambiente do local ali onde precisava ter. E aí, de novo, ideia, frustração. Não fiz. Alguém foi lá e fez. Me arrasei, fiquei chateado, mas tinha um grande aprendizado. Aí vem um grande aprendizado. A oportunidade você tem que ir lá e fazer, mesmo que ela dê errado. Eu me arrependo profundamente de não ter tentado fazer alguma coisa, de não ter tentado construir alguma coisa. E o quarto caso aí, mas é um caso diferente, eu tive uma oportunidade de assumir um local. E aí, beleza, achei o mercado legal, interagi, comecei a perguntar para pessoas erradas se era legal ou não. O que as pessoas me responderam? Desista. Isso não vai dar certo. O que eu fiz? Desisti. Hoje também me arrependo assim profundamente, primeiro de ter perguntado para as pessoas erradas. Não que as pessoas sejam ruins, muito pelo contrário, as pessoas são pessoas legais, mas elas não entendem do negócio, elas não entendem do mercado de empreender. Então o que elas vão dizer para você? Desista, não vai dar certo. Elas preferem emprego, elas preferem estar num ambiente, né, que se considere mais seguro. E aí, obviamente, que a influência dentro da gente acaba passando. Então isso é muito ruim, porque a gente não avança, a gente não abre a porta, a gente não vai conhecer. E quando eu fui definir o que eu ia fazer como carreira, quando eu fui definir que eu ia fazer engenharia, eu fiz um seguinte questionamento. Eu comecei a perguntar para pessoas que eram engenheiros. E não para médicos, e não para advogados, porque eles vão dizer o que para você? A engenharia é ruim, engenharia não faz sentido, vai fazer direito, vai fazer medicina. Não, eu fui perguntar para engenheiro, já consolidado. E é isso que a gente tem que fazer. Sempre abrir portas e perguntar para pessoas que vão nos ajudar, que já estão naquele mercado, que podem contribuir para aquele cenário, e não pessoas que de repente vão jogar contra. E eu não estou dizendo que essas pessoas são ruins, eu estou dizendo que o contexto dessas pessoas não são o ideal para você fazer pergunta. A não ser que você confie muito e que a pessoa seja uma imparcial, vamos falar assim, do que vai ser perguntado. Ok? A gente costuma muito fazer isso aqui, a gente tem uma imparcialidade. Obviamente que eu prefiro fazer algumas coisas, mas eu sempre tenho que trabalhar com a questão da imparcialidade. Então esses 3 casos, né, me ajudaram a construir o que a gente vai falar aqui para você agora, que é aproveitar melhor as oportunidades. Então o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer diante de uma oportunidade? Né? É isso que preciso colocar. A gente vai colocar aqui não um passo a passo, mas a gente vai colocar aqui algumas recomendações para poder te ajudar. A primeira delas é o quê? Respira, calma. Fique calmo. Quando a gente está acelerado, a gente não consegue enxergar nada. Então, quando a gente está acelerado, qual que a gente quer fazer? Opa, não é isso que eu quero. Então, calma, respira. Né? Respira fundo, deixa passar alguns dias, 1 ou 2 dias talvez ali, para você acalmar, para você ali ficar mais tranquilo. A partir daí, você vai colher informações. O que é colher informações? Não é colher informações e ficar falando. Não, é ouvir. Se você tiver uma ideia, você vai atrás desse mercado. Se você tem a questão de uma sociedade, você vai procurar ouvir o seu possível sócio. Se você vai ter a oportunidade de assumir uma empresa, o que você vai fazer? Você vai conversar com essa pessoa, vai ouvir muito mais essa pessoa do que falar.
É ficar calado o tempo inteiro e ouvir o que a pessoa tem para falar. De preferência, vai anotando ali as principais informações, vai anotando ali as situações que você considera importantes, para você captar cada vez mais dados, para isso se transformar em informações que a gente vai falar no futuro das próximas atividades aqui. Tá ok? Então, ouça mais. É esse o grande propósito, ouvir, mas a gente já quer atropelar, a gente quer falar sobre isso, a gente quer dar ideia, a gente já quer criar um cenário. Tá errado. Ouça, busque informações, ou leia bastante, porque ler também é ouvir, é entender o mercado. Né? Se aprofunde bastante naquela ideia que você está colocando ali, para você ter decisões melhores lá na frente. Tá certo? Isso é muito importante, esses dois passos. Respirar, calma e ouvir. A terceira parte que eu entendo é questionar, fazer perguntas para você poder ouvir mais. Olha que coisa interessante, né? Então você só vai fazer perguntas para te acrescentar mais valor naquilo que as pessoas vão contribuir com você. Isso também é uma atividade bem importante. Faça perguntas para você descobrir mais coisas, para você entender melhor os cenários, para você, né, se aprofundar mais em determinadas questões, para você encontrar situações talvez não tão favoráveis para aquele mercado. Então são perguntas inteligentes, são perguntas ali de investigação, tá certo? Muito importante esse outro cenário você atuar também. Não deixe de fazer perguntas, faça perguntas, mas ouça e não fique argumentando em cima da pergunta, da resposta das pessoas. Tá, ok? Cuidado com isso, porque o brasileiro, de uma forma geral, gosta de ficar atropelando as coisas, certo? E a gente perde a oportunidade de ouvir, de aprender. Outra questão é aí o que é? Baseado em dados que você coletou, informações, anotou um monte de coisa, você vai analisar a situação. Você vai verificar se é favorável, se não é, e a partir daí, lá na frente, você vai o quê? Tomar decisões. Então, muito importante você criar uma lógica aí de raciocínio para tomar decisões. Isso a gente chama de análise. Você vai sintetizar todas as informações para você poder analisar. Você vai resumir todas as informações para você poder analisar. Tá certo? E aí você pode usar gráficos, você pode usar tabelas, o que for para poder te ajudar. Certo? Outra questão importantíssima que eu já falei aqui, cuidado com quem você vai perguntar. Converse com pessoas que vão te ajudar. Né? Você pode estar utilizando, inclusive, esses dados que a gente falou, essas informações, para poder conversar com as pessoas, para poder se aprofundar um pouco mais. Né? Vá conversar com pessoas que estão dentro do mercado. Como eu falei para você, eu fiz engenharia, eu fui atrás de engenheiros, eu não fui atrás de médicos. Então, se você vai entrar num mercado que seja aí qualquer um de alimentação, você tem que conversar com pessoas de alimentação, não dá para conversar com pessoas de transporte, a não ser se for na questão de delivery. Certo? Você tem que buscar pessoas que vão contribuir para aquela sua decisão, certo? De sim, não ou talvez. Okay? Então, busque pessoas que vão contribuir para o seu negócio. Sempre isso. E aí, obviamente, que cada pessoa tem a sua, o seu departamento, o seu tema, né? Então, às vezes você vai falar com pessoas de negócio, vai falar com pessoas técnicas, pessoas estratégicas, pessoas táticas, não importa, mas tem que ter um relacionamento com aquilo que você está precisando tomar decisão. O medo sempre vai acontecer, né? A gente não pode deixar esse medo nos paralisar, a gente tem que buscar cada vez mais conhecimento para o medo diminuir. O medo está associado à falta de conhecimento, sempre. Né? Você desconhece, você tem mais medo, você conhece, você tem menos medo. O medo sempre existe. Ponto final, né? E aí basta você buscar esse conhecimento que você vai conseguir superar esse medo. A gente tem que, se a gente quer tomar uma decisão, muitas vezes, romper a barreira, né? A gente tem que ir com medo mesmo. Tá certo? E depois a gente vê o que faz com esse medo, tá certo? É uma dica muito importante nesse sentido. E aí você tem que tomar decisão, né? Se você já se aprofundou, se você já conversou com pessoas, se você já trouxe dados, é tomar decisões. Eu vou para frente ou não vou? Que cenário que eu posso começar? De que forma que eu posso começar? De que forma que eu posso iniciar? Eu vou iniciar de forma mínima. Qual é esse mínimo? Tá certo? Você tomar decisões. Caso contrário, de novo, você vai se arrepender por você não ter tomado decisões. Eu tenho certeza disso. Certo? Eu tenho certeza que eu estou falando porque eu já passei diversas vezes por isso, contei alguns casos aqui para você, então vai acontecer com você. Tome decisões, tá certo? Obviamente que baseado naquelas informações, isso não significa que você tem que avançar, isso significa que você tem que tomar decisões. Não, eu não vou fazer porque tem essas informações aqui e eu estou vendo que não vai fazer sentido lá na frente. Quantas vezes eu já desisti de um negócio baseado nas informações? Mas quantas vezes eu já tomei decisões baseadas nas informações e que deu certo? É isso que você tem que fazer. E não simplesmente não abrir a porta, como a gente colocou lá no início. Muitos não abrem a porta, muitos não chegam até aqui esse ponto e muitos perdem a oportunidade.
Então você vai se arrepender de não ter aberto a porta lá atrás. Isso é muito triste, mas são muitas as vezes que isso acontece, mas muitas vezes. E a gente quer reverter isso, a gente quer te dar a oportunidade de você abrir a porta, e você entender o que tem por trás dessa porta. Muitas vezes o que vai estar por trás dessa porta é a salvação para você. É a melhora do seu ambiente de trabalho, é a vontade de você fazer algo que você goste. Por que não? Você tem que abrir a porta, você tem esse direito. Mas você tem que abrir a porta. Não depende de mim, não depende de outra pessoa. Depende de você, única e exclusivamente. Então, okay? Os riscos sempre vão existir. Eles sempre vão ter risco de você estar no seu ambiente de trabalho hoje e perder o emprego, daquela empresa falir, daquela empresa acontecer algum problema e você não fazer mais parte daquele grupo. Isso também é risco. Mas também tem o risco de você não abrir a porta, que é o pior de todos, porque você não sabe o que tem por trás daquilo. Você se arrepender lá na frente, e eu tenho certeza que você vai se arrepender. Porque a gente só se arrepende daquilo que a gente não faz, 100% das vezes. Olhe para frente, abra essa porta, faça de uma forma ordenada. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui pra gente, que a gente vai responder. A gente tem muita satisfação, muita vontade de responder aqui para vocês. Deixando sempre a reflexão aqui para você ser provocado, para você pensar, a frase de hoje é a seguinte: as oportunidades estão disponíveis, elas estão aí. Talvez você não as enxergue, mas elas estão aí. Então, basta você criar consciência que elas estão lá e você aproveitar essas oportunidades. Comece a abrir as portas. Elas estão aí. Abra a porta, teste, verifique se vale a pena, verifique se não vale a pena. Está nas suas mãos isso e não na minha, de outras pessoas. Você tem que começar a conviver com isso para poder ter mais oportunidades. Elas sempre vão existir. Quando você não abre uma porta, na verdade você está deixando de enxergar outras. Então abre uma e vão aparecer outras para você, e eu tenho certeza que uma hora vai dar certo essas oportunidades. Vai mudar a sua vida, vai melhorar a sua vida, você vai estar fazendo o que você gosta. Você vai estar mudando também o ambiente onde as pessoas que convivem com você, você vai ajudar outras pessoas, você vai conseguir contribuir para essas outras pessoas, mas você tem que abrir a porta. Caso contrário, você vai continuar fazendo sempre as mesmas coisas. E aí é muito triste, porque você vai se arrepender de não ter aberto essas portas no futuro. E para você se aprofundar cada vez mais nesses conhecimentos de empreendedorismo, a gente tem aquele famoso nosso workshop, onde você tem que se inscrever para poder se aprofundar. É uma porta que eu estou te dando. Para você abrir essa porta, basta você se inscrever, você vai ter os vídeos aí inteiramente gratuitos para você entender o que é empreender, como é empreender, o que tem que ser feito, que perfil que tem que ser buscado, o que é empreender no Brasil, tá certo? A gente mostra tudo isso dentro desse workshop e a gente mostra ali um mini passo a passo para você ter e começar a empreender já amanhã, tá certo? E tem também um e-book de gestão do tempo. Muitas pessoas reclamam que falta tempo para empreender. A gente tem um e-book aqui para você, para melhorar essa sua gestão do tempo, para você poder se organizar. Então se inscreva nesses workshops e se inscreva nesse e-book que você vai receber inteiramente gratuito. E eu quero te conhecer, eu quero saber o que você pensa, eu quero saber quais são suas dificuldades, quais são suas sugestões para os nossos temas aqui de vídeo. Coloca aqui pra gente, porque essa informação ela é muito importante pra gente e muito relevante. Eu quero saber o que você pensa. Tá certo? Coloca aqui pra gente que vai ser muito gratificante responder para você. Ok? Eu queria agradecer mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!